para você, gestor, que está tentando desbravar e iniciar essa jornada dentro da sua empresa, e você, investidor, que está começando a empresa agora e precisa e se chamou a atenção esse assunto para você, eu vou trazer aqui alguns obstáculos comuns para a implementação desse assunto. É justamente a falta de patrocínio para investir tempo, análise, planejamento, exercícios para cenários que não são tão frequentes, são remotos de se acontecer, por exemplo, desastres naturais, greves que seja, enchente, falta de luz e por aí vai. Outro obstáculo, investimento em contingência. Então, como eu disse, você tem a necessidade de investir em sistemas redundantes, em processos de redundância de dados, eventualmente um prédio de backup, para caso esse prédio fique indisponível, as pessoas possam se dirigir para outro local. A própria pandemia foi um cenário de indisponibilidade para muitas empresas, na onde as pessoas foram obrigadas a ficar dentro de casa, ou a maior parte delas tiveram que ficar dentro de casa e não conseguiam ter acesso ao computador, por exemplo, que trabalhava no dia a dia, porque muitas empresas não tinham ainda a implementação do notebook. E ainda assim, não tinham costume de se trabalhar em casa. Então, todo mundo teve que se adaptar rapidamente a ter um espaço dentro de casa para conseguir continuar trabalhando. Tá legal? Mas todo esse investimento, e muitas empresas não tinham, inclusive, capacidade de ter muitas pessoas conectadas de forma remota ao mesmo tempo, justamente porque isso carece de investimentos em infraestrutura. Tá legal? Então, esse é um grande desafio, é saber qual é o limite, ou o tom, ou o nível de investimento que é necessário para se investir nesses assuntos de contingência. Evidentemente, pessoal, que isso vai depender muito do valor agregado que você reconhece dentro do seu business. Então, se você acredita que a indisponibilidade é inaceitável, precisa saber que então vai ter sim um nível de investimento para manter estruturas redundantes e completamente online. Tá legal? Um outro obstáculo para que esse assunto também ganhe grande tração nas empresas diz respeito à disciplina em exercitar. Porque eu já vivi, pessoal, inúmeros cenários, já vivi e observei inúmeros cenários na qual a empresa se preocupa com o assunto, tem uma frente para isso, mapeia seus processos mais críticos, estabelece planos de continuidade para vários cenários de indisponibilidade. Só que esse cenário e esse planejamento não vale de nada se não houver exercícios. Porque se algum dia isso acontecer de fato, os gestores precisam saber o que fazer. E quanto mais treinados e quanto mais cientes do que fazer, mais rápido vai ser a recuperação dos seus negócios, da operação do seu negócio, tá legal? Então eu já vi diversos cenários na qual nos dias de exercícios de um determinado planejamento de recuperação, o gestor ele não quer ceder o seu tempo no seu final de semana e manda normalmente estagiários ou analistas, e está tudo certo em ser estagiário e ser analista um pouco mais júnior, mas mandam pessoas que não são as pessoas chaves e não conhecem o plano de continuidade. O que acontece chega no momento do exercício, não sabe o que fazer, não sabe qual sistema acessar, não sabe literalmente como executar a atividade em si, de algo que foi planejado e que foi estabelecido junto do gestor. Então, esse é um grande obstáculo, as pessoas encararem que isso é um assunto sério, porque eu já vi e parece que tem uma convergência. Os gestores gostam de se sentir críticos, eles gostam de se sentir importantes, mas quando tem que demonstrar sua própria importância, existe a omissão de patrocínio sobre esses exercícios. Então, esse é um grande desafio e recomendo que, caso você tenha esse desafio, crie um processo de divulgação de quem patrocina e quem não patrocina esse assunto. Somente com o exemplo e infelizmente que se for necessário pela dor, os gestores precisam dar atenção a isso, porque se porventura acontecer um cenário de disponibilidade, o board pode se sentir, a diretoria pode se sentir surpresa por demorar a recuperar um cenário de disponibilidade para algo que para ela, teoricamente, já estava mapeado, já estava planejado. Então é um ponto importante. Um outro desafio, pessoal, que diz respeito a este assunto, tem a ver com o turnover elevado das áreas. Então, você tem muita troca de colaborador, seja de maneira lateral entre as áreas ou para o mercado, as empresas perdem profissionais e esse conhecimento de continuidade
vai junto. Então é muito importante que esse assunto seja constantemente reforçado com os seus gestores, principalmente para aqueles processos que a sua companhia declara como sendo fundamentais para a operação continuar funcionando. Tá legal? Então é importante que não só questões de exercício, mas questões de relembrar, de retreinar e repassar o planejamento é muito importante.